Olá, bom dia. Nós vamos fazer agora uma pequena revisão de culturas africanas do trabalho anterior, para que possamos continuar e dar continuidade ao trabalho sobre culturas africanas. De acordo com as perguntas, acredito que todo mundo estudou no conteúdo do livro mesmo, que nós vamos manter o conteúdo do livro, e a questão da vinda das populações africanas para o Brasil. Vocês devem ter verificado na página 50 do livro de vocês esses dois tópicos que são importantes, que os contingentes do povo africano que veio especificamente para o Brasil, para outras regiões do mundo também, quando eles chegavam aqui eram separados uns dos outros, e com isso, que se desejava com isso? Dificultar a consolidação dos laços culturais, para que evitasse que eles estabelecessem estes laços e que, assim, deixassem de praticar os seus ritos e a sua cultura. Mesmo assim, eles mantiveram esses laços, esses povos africanos mantiveram esses laços, e esses laços eles se davam de acordo com as crenças, os mitos, as ideias, os adornos corporais, a música, a dança, a culinária e outros saberes. Esses saberes foram preservados e renovados por meio das estratégias que incluíam a prática escondida. Nós sabemos hoje, tem aquela história, né, que a capoeira, que é uma luta africana, ela foi transvestida de dança, né? E hoje se fala jogar capoeira, mas não se fala lutar capoeira, que na verdade a capoeira é uma dança. Outro fator interessante de influência bastante grande em todo o mundo é a culinária, né? A culinária africana, que está em todo lugar, nos pratos que nós consumimos no dia a dia. Não há uma família em casa que não prepare um feijão. E o feijão que nós preparamos aqui no Brasil, ele é tal e qual o feijão preparado em toda a África, que foi trazida, essa influência se deu devido à influência africana. Outro fator bastante controverso com relação à cultura africana são as religiões, aquelas manifestações. Hoje as pessoas falam com muito preconceito das religiões afro, mas na verdade a religião afro ela foi mantenedora da união, ela funcionava, os terreiros, vamos dizer assim, os locais de reunião das culturas africanas, elas funcionavam não apenas como culto, templo de adoração, mas também de socialização. Ali se juntavam, se reuniam, faziam as reuniões, combinavam as suas coisas, praticavam os seus ritos e mantinham a sua cultura. Hoje, um dos fatores bastante interessante, esses elementos culturais africanos, a percussão dos tambores, a dança em homenagem aos orixás e os colares e os búzios que ainda se pratica dentro dos terreiros. Esse povo, quando veio para o Brasil, foi tratado como seres desprovidos de vida, sensível, sem intelectualidade. E o fim da escravidão não livrou as populações afrodescendentes da marginalização, das perseguições, do tratamento preconceituoso que até os dias de hoje recebem, infelizmente. E tiveram algumas conquistas. Algumas dessas conquistas foram, por exemplo, a obrigatoriedade do ensino da cultura africana na escola. Eu acredito que um professor que formou como eu, há muito tempo atrás, sequer ouviu falar em cultura afrodescendente. Outra conquista também, vocês veem aqui, foi o sistema de cotas, né? O sistema de cotas nas universidades, acompanhando essas conquistas também, desenvolver a produção cultural voltada para uma reflexão sobre a dinâmica social afro-brasileira no campo das artes, da crítica, da música
e da museologia. Mas o principal disso tudo é a reflexão da dinâmica social sobre a influência afrodescendente. E aqui nós vemos o número, né, dessa lei, que é a Lei 10.639 de 2003. Essa lei, ela não foi criada em 2003, ela foi sancionada, quer dizer, foi aprovada pelo Congresso, né, em 2003, mas ela é uma lei de 1996. Aí vocês veem o quanto levou para essa lei ser implementada. E essa lei inclui o ensino de história e a cultura afro-brasileira, né, nos currículos escolares. Hoje, quem trabalha com terceira série do ensino médio, em todas as áreas do conhecimento, história, filosofia, língua portuguesa, literatura, está inclusa esse conteúdo de cultura afro-brasileira e africana especificamente. Com relação às cotas, existe muita controvérsia, mas essas controvérsias elas são deixadas de lado quando se percebe a necessidade da existência dessa cota. E também outro fator interessante é a reflexão sobre a dinâmica social afro-brasileira no campo da arte, da crítica, da museologia e da educação. Por que a museologia? A museologia trata justamente da conservação da riqueza cultural africana, desde o dia em que foram trazidos os primeiros africanos que foram escravizados, as primeiras pessoas que vieram trazidas da África, elas deixaram sua marca em materiais, na arte de modo geral. Então hoje nós chamamos de esse movimento de vinda do povo africano para o Brasil, para as Américas, para todo mundo, chamamos de diáspora. O que seria uma diáspora? Diáspora seria, assim, o espalhamento de uma população contra a sua vontade ou forçada por qualquer outros fatores. Por exemplo, nós chamamos a diáspora judaica, né? O povo judeu, por não ter um país, se espalhou pelo mundo em todo, é chamado de diáspora. E a diáspora africana foi justamente isso, pessoas foram trazidas da África e espalhadas por todo o mundo. Aqui nós temos esse mapa, né? A África centralizando e todos os destinos que essas populações foram conduzidas. Você vê aqui trazida de diferentes pequenas ilhas até, por exemplo, o Porto de Liverpool, na Inglaterra. Você vê a distância que se percorreu. E a África aqui, ó, o Oceano Atlântico, essa parte aqui, era mais fácil, mais rápida. Por isso é que essas populações afrodescendentes, elas se fixaram em sua grande maioria aqui nas Américas, até por uma questão de proximidade e facilidade de transporte. Então, continuando aqui com relação à cultura africana, vou no livro de vocês, me parece que na página 51 há uma referência a esse senhor, né? O Arthur Bispo do Rosário. Por que motivo? Aqui você tem uma biografia dele, que ele foi, dentre a situação de quase todo descendente, né, afrodescendente, ele sofreu os preconceitos, e também a questão de ter problemas mentais, ele tinha sérios problemas mentais, ele tinha dificuldades, mas ele tinha uma coisa chamada talento, e esse talento dele ficou registrado nessas obras. Olha, por exemplo, esse aqui ele chamava de manto da apresentação. Seria a roupa com que ele se apresentaria a Deus no dia do juízo final. Diz, manto da apresentação do juízo final. Você vê o quanto foi uma peça elaborada. Ele fazia as obras dele utilizando sempre materiais recicláveis, até porque não tinha outros materiais com que trabalhar. Essa obra dele foi considerada a obra surrealista. É interessante. E essa aqui, macumba. O que é macumba? Ele colocou macumba porque aqui estão todos os elementos que as pessoas costumavam fazer despachos. E algumas figuras próprias dessa manifestação religiosa afrodescendente, que as deusas,
os deuses da religião afro, os orixás, né? E hoje, quando a gente fala macumba, muita gente tem preconceito, mas a macumba é uma manifestação religiosa afrodescendente. Tá aqui, quem desejar se aprofundar mais sobre o manto da apresentação, ele é de Arthur Bispo do Rosário, um dos artistas afro meio marginalizados, que só teve seu reconhecimento agora. Então, continuando com as obras, quando os ingleses chegaram à África, que conforme nós dizemos anteriormente, esses povos eram vistos como serem desprovidos de vida sensível e intelectual. Quando se estudou mais a miúde, mais profundamente essas populações, já lá na África mesmo, se percebeu que não era bem assim. Não era bem assim, não é assim. Essas, por exemplo, encontraram essas esculturas feitas em diversos materiais de madeira. Elas eram muitíssimo bem elaboradas. É claro, mantendo as características afro, é claro, né? Essas cabeças de bronze que foram encontradas em Ifé, elas foram desenterradas em 1938 na Nigéria. Ó, você vê, elas estavam enterradas. Aí uma observação com relação a elas. Se o realismo e o artesanato sofisticados a objetos desafiaram as concepções ocidentais de arte africana na época. Então, na época, eles consideravam que arte era aquela coisa grega, com aquela ascendência grega, de toda a beleza, a elegância, quando de repente se deparam com essas coisas realmente fantásticas. Um ano depois, elas foram levadas para o Museu Britânico, onde se encontram até os dias de hoje. Os elementos da cultura grega são as máscaras. As máscaras fazem parte dos rituais. Os rituais, até qualquer ritual, né, utiliza-se máscaras. Diz que, embora haja diferença entre os povos africanos, aspectos comuns podem ser percebidos como a predominância da escultura e a valorização dos rituais, o uso do corpo como escala e o suporte além do importante papel do adorno corporal. Então, os povos africanos, eles dão importância à beleza, à força. Então, essas cabeças, essas máscaras também, diz que quando a pessoa está com uma coisa interessante com relação à máscara, diz que o uso da máscara permite que nele se manifestem entidades do mundo espiritual, como se você não fosse mais você mesmo. Os objetos mais conhecidos da cultura africana são as máscaras. Elas são usadas em rituais diversos, a passagem da infância para a juventude, os casamentos. Para muitos povos, aqui é a performance. A performance, você vê que essa palavra performance hoje ela é assim muito utilizada para falar de uma apresentação artística rápida, momentânea. A principal arte desse tipo de manifestação inclui a música, dança e pessoas em ações coletivas. Hoje, essa definição de performance ela é muito comum. Vamos continuar aqui. Existe um festival, né, na Nigéria, dos povos da Nigéria e do Togo, nessas comunidades Yorubá Nagô, que essas comunidades Yorubá Nagô foram que deram origem a muitas das pessoas que foram trazidas aqui para o Brasil, principalmente. É realizada após a colheita, reconhecimento da força vital das mães ancestrais, de cuja benevolência depende a fecundidade. Você vê aqui na gravura, é uma representação dessa mãe ancestral aqui. Eu pessoalmente acho isso bem estranho, bem feio, né? Mas é muito interessante. A outra coisa, quem veste essa roupa é um homem, né? Diz que os homens abdicam da sua função social e se vestem de mulher justamente em homenagem a Iliá Nilar. Ela, que é a mãe, né? A grande mãe. Eles usam enchimentos e a performance costuma ocorrer à noite. Até porque se fosse durante o dia não teria o mesmo efeito. Mas você vê que nessa gravura aí, isso está acontecendo durante o dia.
para que seja visto por mais pessoas. Hoje, uma coisa que você tem, se vocês pesquisarem, vocês vão perceber, é que essas apresentações, elas são atração turística também. As pessoas vão, né, até esses países para assistir a essas manifestações culturais, que alguns chamam de manifestações folclóricas. Uma coisa interessante com relação às máscaras foi a influência que ela exerceu na arte europeia. Diz que os artistas, como esses artistas Henri Matisse, Paul Gauguin, Paul Cézanne e Pablo Picasso, eles colecionaram estas peças, né, para nelas se inspirarem e produzirem a sua arte. E essa arte foi chamada de arte vanguardista. Então, quando você vê as obras de Pablo Picasso, você pegar essas imagens aqui e pegar as obras de Pablo Picasso, você vai ver exatamente isso. Tem uma obra do Pablo Picasso que talvez alguém se observar, chama Les Demoiselles d'Avignon, as senhoritas de Avignon. E essas senhoritas de Avignon são isso aqui, máscaras. As máscaras africanas colocadas na face das mulheres para que elas se desvirtuem, percam a sua identidade. Outra característica da arte afro são as esculturas. Das esculturas de madeira desse povo iorubá é bem conhecida a escultura dos gêmeos. O que é o gêmeo? Por que isso? Porque a incidência de gêmeo neste grupo é a maior do mundo. Então, quando nasce os gêmeos, significa fortuna para a família. Quando se nasce os gêmeos, é feito o ibeji, que é a peça ligada aos ritos funerários e destina-se a honrar um dos gêmeos em caso de morte. Por essas razões, vai encontrar apenas uma das esculturas. Por quê? Porque ela não tem mais o outro gêmeo. Aqui nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que quando esse gêmeo falece, né, ele leva consigo o seu ibeji, a sua escultura de madeira. Outra relação com as culturas de madeira, alguns povos africanos, como os povos Fon do Benin, os Fang, que habitam a Guiné Equatorial e o Gabão, além de Camarões, tem como território a origem do Nordeste de Angola, mas vivem atualmente no Congo e na Zâmbia. Eles também têm como cultura a representação vamos dizer assim, em escultura das suas figuras familiares, das suas mães, dos seus pais. Você vê aqui uma senhora carregando o bebê. Isso aqui é uma figura constante e recorrente da cultura africana. As esculturas africanas também homenageiam as figuras que fazem parte da comunidade. Aqui, por exemplo, preferencialmente os caçadores, porque eles têm importância enorme, porque eles são responsáveis pela alimentação e, por conseguinte, da sobrevivência da tribo em que vivem. Aqui, por exemplo, você vê que é mau herói, né? A cultura xibinga. Essa palavra aqui deveria ser o maior herói. O maior herói da cultura xibinga e lunga, ou seja, o antepassado real dos chamados Chokwi, que foi retratado com uma sua indumentária de caçador completa. Veja bem, por esse motivo, porque ele era responsável pela sobrevivência da sua tribo. Outro aspecto da cultura afro são as cores. Quando se fala afro, fala-se cores. Normalmente as cores na arte africana, afrodescendente, ela é usada pura. Você vê que as cores, elas pouco sofrem de matizes. As cores são usadas na sua pureza. E essas pinturas e padrões, elas têm diferentes funções dentro das suas comunidades. Por exemplo,
Atualmente, quem leva essa tradição adiante é esse povo chamado Ndebele, da África do Sul. Essa herança artística é passada de mãe para filho, de pai para filho. E na puberdade, essas crianças retiram-se da sua comunidade para aprender o que é esses padrões, essa arte. E uma das pessoas que se destacou e levou essa arte para o mundo todo é essa moça aqui, ó, que ela faz parte da comunidade Ndebele, Esther Marlango. Essa Esther Marlango, ela é como se fosse o Romero Brito brasileiro, né? Nós temos o artista, né, Romero Brito, e ela ficou famosa por participar em 1989 de uma exposição em Paris chamada Mágicos das Terras. Mágicos da Terra reuniu artistas de diferentes origens, de diferentes estilos do mundo inteiro. E a arte dela chamou muito a atenção. E ela colaborou com muitos designers, artistas, e se tornou a divulgadora visual da sua cultura, né, da sua arte. Você vê aqui que ela admira o painel de um carro feita com os padrões criados por ela, assim como o Romero Brito cria a sua arte e ela é aplicada em sapatos, bolsas, automóveis, todo tipo de coisa. Então aqui nós temos mais algumas imagens, né, dela, mostrando a sua arte, que é belíssima e muito criativa. Outra imagem, né, dela em ação. Então, aqui nós encerramos, né, a nossa revisão da primeira parte de cultura afro. E tenham todos um bom dia. Eu não sei falar essa expressão em Yorubá, mas logo acima, se hoje dara chulo kibango eniva, me parece isso, é essa mesma expressão em Yorubá. Tenham todos um bom dia, bom proveito.